Rapaziada, bom dia. Deixa eu compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo ontem. Na verdade, a situação em si aconteceu o ano passado e ontem ela veio à tona, né? Eu passei por uma determinada situação, um problema no ano passado e eu tenho dois amigos muito amigos, né? Que é o Hugo e o Wesley. E vira e mexe a gente senta pra contar as coisas boas que acontecem com a gente na vida e as coisas ruins que a gente passa também. Então, em um determinado momento, lá atrás, a gente sentou e foi trocar ideia e bateu papo. E eu contei essa situação para eles e pedi para eles o seguinte: falei, olha, o tempo vai passar e mesmo assim, se vocês ficarem sabendo de alguma coisa, tiverem alguma informação, porque eu não vou ter mais, porque eu me desliguei completamente da situação, eu quero que vocês me informem, quero que vocês me digam, me contem, independente de quando isso acontecer. E aí o tempo foi passando. E ontem um deles veio até minha casa, a gente foi tomar uma cerveja, eu estava ali com meu pai conversando, trocando ideia. E aí ele me passou o celular dele e me mostrou uma coisa no celular dele. E aí que é o X da questão. Como aquela situação já tinha passado muito tempo e já tinha sido resolvida para mim, eu já estava suave, já estava tranquilo. Mas quando ele me mostrou, muita coisa veio à tona. Eu comecei a reviver muita coisa. E aí eu fiquei agoniado. E aí eu comecei a mexer no meu celular e comecei a pesquisar e comecei a tentar encontrar informações que me levasse a mais coisas, que fossem coisas mais concretas, né, que evidenciasse mais. E fui mexendo e pensando num monte de coisa. E chegou uma meia hora depois, eu pensei comigo, falei, Naldinho, para, velho. Isso aí já não está mais sob seu controle. Na época, você fez tudo o que você podia fazer e não resolveu. E a vida seguiu. E agora você está aqui e não tem mais nada que você possa fazer, já era. Deixa pra lá. E deixei. Só que o que acontece? Isso ficou na minha cabeça. Isso ficou entranhado aqui. Por mais que eu tenha dito pra mim mesmo que beleza, já passou, vamos embora, segue o fluxo. Eu fiquei remoendo isso por meia hora, procurando pistas. E isso ficou no meu subconsciente. Eu passei uma noite de merda. Eu sonhei uns 5 sonhos, 6 sonhos com a situação. E não com a situação, não com a imagem que foi me mostrada. Mas eu comecei a viajar. Eu comecei no sonho a criar várias fantasias, várias cenas na minha cabeça. Isso aconteceu comigo no sonho, mas isso acontece com a gente no dia a dia. E eu acordei muito triste, eu acordei muito chateado, eu acordei muito mal, acordei com raiva. E aí eu parei, sentei e fui analisar toda essa situação. E foi quando eu tive calma e tranquilidade para entender. O que eu quero dizer com tudo isso?
se eu tivesse a tranquilidade quando a situação foi me passada através do celular, que meu amigo me mostrou, se eu já tivesse de pronto, antes de pensar nada, falar, cara, isso não faz mais parte da minha vida, isso é passado, a vida já aconteceu, deixa pra lá. Vai viver o que você está vivendo hoje, a situação de hoje, não tem como mais voltar atrás. Segue o fluxo. Eu tinha dissipado tudo aquilo, mas eu fiquei remoendo, né? Eu fiquei remoendo e revivendo e pensando e tentando encontrar um monte de coisinha que ligasse um fator a outro para poder entender. E aí que deu a merda. E comecei a pensar mais um monte de coisas aqui comigo. Eu defendo muito que a gente é dono de si, que a gente é responsável pela gente. E defendo mesmo, de verdade, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes. Eu tenho uma frase que me acompanha, que é: as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Mas eu escuto muito, hoje, principalmente hoje em dia, sobre responsabilidade afetiva. E isso muitas vezes está ligado a homem e mulher, né? Mas eu comecei a visualizar a responsabilidade afetiva que meu amigo teve para comigo. Não estou colocando responsabilidade nele sobre as coisas que eu pensei, que eu imaginei, que eu sofri, não estou, tá? Mas passando por esse princípio aí de responsabilidade afetiva, eu pedi para que eles me informassem da situação. E foi o que eles fizeram, né? Pô, o Naldinho pediu, então eu vou informar. Mas, se tratando de responsabilidade afetiva, como é uma coisa que já passou quase um ano, se ele talvez tivesse o feeling de pensar assim, cara, o que essa informação vai trazer de positivo na vida do Naldinho? O que isso vai agregar na vida dele? Ou vai trazer só desconforto? Se ele tivesse conseguido visualizar que isso ia trazer um certo desconforto para mim, talvez ele não tinha me repassado essa informação. Talvez ele tivesse guardado para ele. Mas como eu pedi, a responsabilidade é toda minha. Então assim, eu aprendi duas coisas nessa situação toda. A primeira é: quando informação ruim chega até você, se você já fez tudo o que tinha que fazer, se você já usou todos os meios que estavam ao seu alcance, ou que você pelo menos achava que estava ao seu alcance na época, deixa fluir, deixa passar, aceita e vai embora. Não fica remoendo, não fica revivendo, foi coisa do teu passado, já passou, já era, vida que segue. E a outra lição é: quando eu for passar uma informação para alguém, independente de qual informação seja, tenha a tranquilidade de pensar sobre isso e ver se isso vai te trazer algo positivo ou negativo para você e para quem você está passando essa informação. Muitas vezes eu posto algumas coisas aqui e as pessoas sentem que é indireta para alguém. E aí dão print e manda para a pessoa. Aí a pessoa vem me contestar, falar um monte de coisa e tudo mais. Nem sempre é para você. Muito do que eu falo aqui são reflexos das coisas que eu vivo e coisas que eu vejo as pessoas vivendo. Então essa é uma situação que eu vivi hoje, ontem, e que eu estou repassando para vocês, para a gente tomar cuidado com isso. Não ficar remoendo coisas do passado, por mais que as informações cheguem hoje, mas já faz parte do passado, você já não tem mais controle sobre isso. E para a gente também tomar cuidado com o tipo de informação que a gente passa para as pessoas, mesmo que essas pessoas peçam para que a gente faça. Isso é muito importante. Alguém pediu para entrar aqui, eu não sei se de fato quer, mas vamos ver aqui.
Então, gente, eu acho que a pessoa acabou tocando sem querer. Mas é isso. Obrigado. Um beijo pra vocês, bom final de semana.